Pessoal, uma pergunta. Números falam? Falam. E são fofoqueiros. Fofoqueiros demais. Esses tais desses números, os dados apresentados pelas empresas, dados econômicos e financeiros, se não forem olhados de maneira inteligente, se não forem olhados de maneira técnica, podem comprometer e muito a sobrevida das instituições e das organizações. Beleza? O que a governança faz? Ela começa a imprimir austeridade na empresa. O que é austeridade? É uma força de controle. Para quê? Para que a empresa se estabilize, apresente números que agradem aos investidores e aos próprios proprietários dessas instituições, projetando aí sustentabilidade corporativa. Se não vejamos, sustentabilidade corporativa é tudo que a empresa aprendeu com a sua trajetória, o que ela imprime hoje para sobreviver a períodos futuros. Beleza? Então, essa semana a gente vai começar a analisar dados interessantes daqueles que você já tem manuseio. Por exemplo, capital circulante líquido, que é a diferença entre o ativo circulante e o passivo circulante. Isso aí dá uma projeção de como é que está a gestão do capital de giro da empresa. O que é o capital de giro da empresa? Aquele capital que eu tenho o poder de abrir mão, que eu tenho o poder de gerir de forma mais rápida, mais contundente. É aquilo que está em curto prazo. Beleza? Esse dado do CCL, quando positivo, ele demonstra que você está organizando bem os seus direitos de curto prazo em relação às suas obrigações de curto prazo. Beleza? Está sobrando algum para você tomar decisões. Por exemplo, fechei um contrato, eu vou ter que pagar a mão de obra e vou receber depois. Se você tiver capital de giro, se você tiver um CCL bom, você vai honrar com aquele serviço enquanto aguarda o pagamento daquele contrato que você fez. Isso é um exemplo simples, corriqueiro, beleza? E aí você tem alguns outros índices de liquidez, que é a capacidade de você honrar seus compromissos de curto prazo. Por exemplo, quando você tem índice de liquidez corrente igual a 1, significa que para cada obrigação de R$1, você tem um direito de R$1. Ou seja, para cada obrigação em curto prazo de R$1, você consegue resolver com a mesma moeda de R$1. Ou seja, o índice dá 1. Qual que é o melhor índice? É aquele que se afasta de 1 acima. Por exemplo, deu 1,5. Opa, eu tenho 1,50 de direitos para suprir as minhas obrigações e deveres de curto prazo. Em R$1, então está me sobrando 50 centavos ainda. Deu para entender? Então eu tenho 2 anos de comparação na planilha que coloquei aí no slide. Aliás, ela já está aí há um tempo, eu só fiz rememorar. E a gente vai começar primeiro a fazer o cálculo desse índice e começar a comparar, a perceber o que está ocorrendo com essa empresa aí do caso do slide. Beleza? Fiquem atentos, porque semana que vem a gente vai exercitar aí a análise desses dados, ou seja, o próximo passo é o relatório. Grande abraço!